passou e algumas doenças consideradas sumidas voltaram a assustar o país, como é o caso da poliomielite, que a gente também conhece por paralisia infantil. Mas e aí, a polio voltou? Se não voltou, tem chance de voltar? E assim, por que doenças que já foram erradicadas podem retornar, voltar a circular em meio à população? Se você quer essas respostas, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, eu me chamo Mari Libório, sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca ser referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Em 1989, uma criança teve poliomielite no estado da Paraíba, aqui no Brasil, e até agora, outubro de 2022, este é o último caso que nós temos notificado de poliomielite. E foi por isso que em 1994, a Organização Mundial de Saúde conferiu ao Brasil o certificado de erradicação da poliomielite. Isso foi um grande reconhecimento para o nosso país, principalmente um reconhecimento para o nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é um dos melhores do mundo, que serve de referência para inúmeros países. Há poucos dias atrás, também no mês de outubro, um caso de paralisia flácida numa criança de 3 aninhos foi descartado no estado do Pará como sendo poliomielite, ou seja, até o momento nós realmente não temos nenhum caso novo de poliomielite. Mas então por que poliomielite voltou a ser uma preocupação e por que a gente está falando tanto a respeito disso agora? Você acha que a poliomielite pode voltar? Eu vou te contar, mas antes deixa aqui qual é o teu palpite, se você acha que pode voltar ou não. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples um conceito que a gente tem, que é o seguinte: sempre que uma doença está circulando em qualquer lugar do mundo, isso coloca todos os lugares do mundo em risco de receber de volta essa doença. Deu para entender? Então, se a doença não sumiu de circulação em todas as partes, essa doença é um risco. Esse é o caso da poliomielite. A gente tem regiões onde a poliomielite ainda é uma doença endêmica, ou seja, onde você tem um número considerável de casos, e isso faz com que todos os outros países também estejam em risco por conta da circulação de pessoas. Então, se uma doença transmissível ainda existe em algum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo está 100% seguro. E no caso da poliomielite, nós já tivemos um caso em Israel e um outro caso nos Estados Unidos. Então, realmente, a doença está às portas. A gente tem que ter isso como uma preocupação. O segundo motivo do porquê o retorno da poliomielite realmente é uma possibilidade é que, apesar do vírus da poliomielite também estar presente na saliva, a forma principal de contato, de contágio da poliomielite é o que a gente chama de forma fecal-oral. Ou seja, existe a eliminação do vírus através das fezes, a contaminação do meio ambiente e a ingestão desse vírus. Então a gente precisa ter esse contato do trato gastrointestinal com o vírus para que a poliomielite seja disseminada. Ou seja, lugares com saneamento básico precário reúnem condições que favorecem a disseminação do vírus mais uma vez. E essa é, infelizmente, a condição de muitos locais aqui no nosso país. Em terceiro lugar, e mais importante, a vacinação é a única maneira realmente eficaz de você impedir a transmissão da poliomielite. Então, as crianças até 5 anos de idade precisam estar com todo o seu esquema vacinal para a poliomielite completo, incluindo aquelas vacinas que são dadas nas campanhas. E o que a gente está vendo hoje? Hoje nós estamos vendo que inúmeras cidades do nosso país não conseguem chegar na taxa de cobertura mínima vacinal para garantir que as crianças vão estar realmente protegidas da poliomielite. Como que é esse esquema vacinal para polio? O esquema vacinal atualmente da polio conta com 3 doses da vacina injetável de poliomielite, que a gente chama de VIP, que é uma vacina que é feita de vírus inativado. Ela é dada aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de vida. Seguida de 2 doses da vacina oral bivalente, que a gente chama de VOP, que é a gotinha que a gente já conhece, que é dada também nas campanhas de vacinação. E é por isso, quando a gente tem uma cobertura vacinal que não é satisfatória, a gente convida de volta doenças que a gente já tinha conseguido erradicar. Mas, na verdade, a pergunta que nunca quer calar é por que algumas famílias passaram a negligenciar a vacinação dos seus filhos. Todos sabem que existe, sim, em alguns lugares do mundo, um movimento anti-vacina, mas aqui no Brasil, na verdade, ele nunca foi muito forte. A gente sempre teve uma boa cobertura vacinal. Só que acontece uma coisa com
com as vacinas que é como se as vacinas fossem vítimas do seu próprio sucesso, ou seja, elas são tão boas em fazer desaparecer do radar das famílias essas doenças que antes, gerações passadas, conviviam com tanta frequência que essas doenças passam a ser negligenciadas por serem tão pouco vistas ou não vistas realmente de maneira alguma, como é o caso da polio. Então as famílias passam a entender que não é tão grave assim, já que eu não vejo, talvez não exista mais. E isso é tudo o que uma doença precisa para a gente voltar a ter aquilo que nós deixamos de ver em 1989. E quem corre o risco de contrair a poliomielite? Eu vou te falar, mas antes, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um conteúdo excelente para você se tornar referência aí na nossa profissão. Mas fica aqui, deixa eu te falar. Quem que corre o risco de contrair poliomielite? Corre o risco de contrair poliomielite todas as crianças que não estão adequadamente vacinadas. E o que é uma criança adequadamente vacinada? É uma criança com o esquema vacinal completo. Então, as vacinas, elas precisam ter as suas doses e o seu intervalo de doses respeitado, além das doses complementares que são ofertadas nas campanhas. Isso é uma criança adequadamente vacinada. Essa criança está protegida e qualquer coisa diferente disso não representa proteção. Então, já que em geral eu falo para profissionais de saúde, essa responsabilidade de trazer conscientização, de mobilizar a população acerca da necessidade de vacinação também está nas nossas mãos. Então eu conto com todo mundo que está aí assistindo esse vídeo para ser um disseminador de notícias verdadeiras a respeito da imunização e do risco do retorno da poliomielite. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu deixo alguns vídeos linkados no canal. Aproveita, se inscreve e eu te espero no próximo vídeo.